A gente vai conversar agora com o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta. Ele está aqui para falar sobre os 6 primeiros meses de seu governo e a gente está reforçando o convite para você também participar junto com a gente, mandando sua pergunta, seu questionamento pelo WhatsApp da Top, o 14998821013 até às 8 horas. A gente vai bater esse papo. Se você quiser fazer uma pergunta, o prefeito está aqui, pode responder. Prefeito, bom dia, muito obrigado, por sua presença. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a avaliação que o senhor faz nesses primeiros 6 meses de governo? Bom, primeiro agradecer o convite aqui dos amigos da Top FM. É um prazer estar aqui com vocês e estarei sempre que for chamado para a gente poder discutir a cidade, apresentar as propostas. Olha, nesses primeiros 6 meses foi possível a gente praticamente colocar a casa em ordem, né? Nós tínhamos muitas coisas ainda de uma prefeitura engessada e ultrapassada no tempo, e eu sabia exatamente que esse era o momento de arrumar a casa. E digo isso com muita propriedade porque a gente vem estudando, pelo menos o meu grupo político, a cidade de Bauru há pelo menos uns 15 anos, né? E nós sabíamos que esse primeiro momento era um momento de ajustes. Tanto ajustes financeiros, né, porque nós passamos um momento de recessão ainda no país, não é um ano muito adequado para investimentos, mas mesmo assim nós estamos fazendo, e também ajustes estruturais na prefeitura e de legislação. Quando eu falava durante o processo da eleição que a gente precisava fazer o destravamento da cidade, e nós estamos ainda fazendo isso, na verdade atualizar uma grande quantidade de legislação de Bauru que está ultrapassada no tempo. Só para você ter uma ideia, ontem foi aprovado no Conselho das Cidades o novo Código de Obras, que era da década de 30. Então nós temos legislações na cidade de Bauru que hoje elas estão sendo atualizadas para que a cidade fique mais atrativa para os investimentos que a gente precisa. Mas eu faço um balanço muito positivo desses últimos 6 meses. Apesar de toda essa dificuldade do início e, claro, da falta da paciência das pessoas, e é natural isso, porque as pessoas acreditam que o novo governo vem para revolucionar a cidade, melhorar tudo de uma hora para outra, mas infelizmente não é assim que acontece. E eu preferi começar a construir a casa pelo alicerce do que iniciar um governo com pirotecnia e com ações apenas para a mídia, e daqui a um tempo a gente não teria uma resposta adequada para a população. Eu faço um balanço positivo, acho que o governo correspondeu uma parte das expectativas da cidade em termos de destravamento, e a gente fez isso com muita propriedade, e agora a gente está... as notícias positivas começam a vir a partir de agora. Prefeito, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Top FM. O senhor assumiu a Prefeitura de Bauru no dia 1º de janeiro e algumas semanas depois tivemos as chuvas que afetaram tanto a cidade, inclusive em regiões que historicamente não eram tão afetadas. Qual foi o impacto na sua administração das enchentes e como foi adequar o orçamento para obras que tiveram que ser emergenciais naquele momento? Essa é uma pergunta muito importante, porque não é nenhuma desculpa de governo que assume o mandato, mas é uma realidade que nos pegou não de surpresa, porque a gente já sabe que as mudanças climáticas do mundo vão ocasionar problemas de enchentes, de calor intenso e de secas, de uma falta de regulagem adequada do clima, como a gente sempre o enxergou. Então a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aconteceu justamente em janeiro. Foram as 6 maiores chuvas da história da cidade de Bauru. A gente que já tem um asfalto deteriorado por conta do prazo de validade vencido há muito tempo. Os buracos brotaram, né? Isso ocasionou também um problema na tubulação de água da cidade, porque com o solo encharcado, essa tubulação e o asfalto vencido começou a se adequar ao solo e começou a ter rompimento de água por praticamente toda a cidade. E o que isso impacta? Impacta que você tem que deixar de investir para poder arrumar o problema que aconteceu. Nós gastamos por volta aí de 6 a 7 milhões de reais só com a recuperação da cidade, e ainda estamos fazendo. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 meses, nós contratamos uma equipe de tapa-buraco terceirizada, com 8 equipes. Nós tapamos 15.100 buracos nos últimos 2 meses. Isso significa que tem muito mais buracos ainda pela cidade para ser tapado. E a prefeitura, quando eu falo que a prefeitura era uma máquina pesada e ultrapassada, na década de 90, quando eu fui secretário de Meio Ambiente em Bauru, a prefeitura tinha 10 equipes tapa-buraco. Quando nós assumimos a prefeitura agora, no dia 1º de janeiro, eram apenas 3 equipes, para uma cidade que dobrou de tamanho e com asfalto vencido há mais de 20 anos. Então nós tínhamos que contratar mais equipes, foi o que nós fizemos agora. Então agora nós vamos ter que arrumar a cidade, ainda terminar esse ajuste fino, para a gente poder começar os investimentos que a cidade precisa, que é o recap das principais avenidas, que hoje são os mais
prioritários. E até em relação às avenidas, tem, se eu não estiver enganado, a Nuno de Assis, eu acho que vai ser uma das primeiras avenidas a serem recapeadas. Tem algumas outras que já estão no cronograma? Nós vamos fazer a Nuno de Assis inicialmente, porque já temos o recurso assegurado para isso. A Marcos de Paulo Rafael, naquela parte do comércio ali do Meridota. E depois, no comecinho do ano que vem, a gente deve entrar na Rodrigues Alves aí para fazer um outro projeto de recap que possa durar pelo menos uns 20 anos. Castelo Branco também. Mas aí são ações mais emergenciais, né? O recap definitivo mesmo das principais avenidas, para esse ano nós temos recursos para Nuno de Assis e para Marcos de Paula Rafael. O restante vai ser tapa-buraco, ajuste fino, né? Mas o ano que vem certamente a gente deve fazer aí a Duque de Caxias, Rodrigues Alves e a Castelo Branco. Prefeito, essa questão do asfalto é um problema recorrente na cidade, não é de hoje, né? Além dessas medidas com relação às avenidas, existe algum outro projeto ou que possa minimizar a situação na cidade? Realmente a gente até tem divulgado, recebe as informações aqui da operação do tapa-buraco, todo dia está trabalhando. Mas existe uma solução para essa questão do asfalto em Bauru? Definitiva, a curto prazo, não, né? Porque nós temos que fazer o recap de 6 mil ruas em Bauru. E para isso precisamos ter um investimento na casa de 50 milhões de reais. Esse recurso nós não temos, não está no orçamento desse ano e nós teremos dificuldade de colocar isso no orçamento do ano que vem. O que nós vamos fazer é ações pontuais de recap, né? Então as avenidas vão ser as prioritárias nesse momento, até a gente conseguir um recurso significativo para começar a recapear a cidade. Uma coisa que é interessante citar também é que nós estamos fazendo as obras do PAC Asfalto, né? Eu vou entregar 700 quadras, uma parte agora em 2017 e uma parte em 2018. Né? Até agora, dia 1º de janeiro até agora, nós já entregamos 150 quadras novas de asfalto em Bauru, que é um asfalto novo, que certamente vai durar por 20 anos, em bairros onde você não tinha essa infraestrutura. Então, nós praticamente vamos zerar a demanda por asfalto novo. Agora, o recap é uma ação que o município vai ter que se empenhar muito, principalmente agora no final do ano com as emendas parlamentares, e eu espero conseguir aí por volta de 3 a 4 milhões para investimentos em recap. Aí se a gente conseguir isso para o ano que vem, eu acho que dá para dar uma boa arrumada em algumas regiões da cidade onde você tem o asfalto vencido. Mas mais do que isso, a gente está criando, e aí eu já pedi para as minhas equipes isso, uma estratégia para que depois que a gente arrumar a cidade por conta desses estragos que foram ocasionados pelas chuvas, nós vamos ter uma equipe tapa-buraco que quando a pessoa ligar para a prefeitura, ela tem que ter um prazo, no máximo de 48 horas para tapar o buraco que foi solicitado. Não estou inventando a roda, porque isso já existia na década de 90, a prefeitura funcionava assim, a pessoa ligava, 48 horas depois o buraco já estava tapado. A gente espera chegar também nesse índice a partir desse segundo semestre desse ano. Vamos fazer uma pergunta aqui do WhatsApp da Top, o 14998821013, você pode mandar sua pergunta. Essa é uma pergunta, prefeito, que inclusive já havia sido feita aqui anteriormente pela nossa programação. Eu não sei se cabe à prefeitura ou se a prefeitura pode interceder na questão, que é em relação ao transporte para as pessoas que moram em bairros rurais de Bauru. A nossa ouvinte, a Ângela, do sítio Reunidos, em Santa Maria, ela fala que os ônibus sempre pararam na rodovia e não apenas uma reclamação isolada, mas de muita gente que faz essa reclamação, e hoje não acontece mais isso, o ônibus vai direto de Bauru para Tibiriçá. A prefeitura tomou já ciência disso? Imagino que já tenha sido feito inclusive abaixo-assinado sobre essa questão. A prefeitura já tomou ciência, já intercedeu junto à Artesp e o DR, porque são eles os responsáveis por essa parada do ônibus nas estradas. O ônibus fazia esse trajeto até Tibiriçá e fazia algumas paradas na rodovia para poder pegar as pessoas e deixar as pessoas. O problema é que ele começou a ser multado pelo DR, né, por conta de que o ônibus não poderia parar nessas localidades. O que a prefeitura está fazendo é uma possibilidade, junto com o DR, de criar algumas baias de estacionamento para os ônibus não pararem na estrada para deixar as pessoas, né? E aí a gente poder solucionar o problema. Mas a prefeitura não é nossa responsabilidade, mas a gente está tratando desse assunto como se fosse. E estamos tentando encaminhar a resolução dele o mais rápido possível. Agradecendo a Ângela aqui pela participação, fazer outra aqui do WhatsApp da Top, que é o Elias Aurélio. Ele especificamente fala da Vila Dutra aqui em Bauru, na rua Francisco José Knepper, na quadra 2, mas é um problema que tem se visto pela cidade em outros pontos também, que é em relação a vazamentos. Como que a prefeitura tem trabalhado em relação a isso?
Esse é um problema que eu citei agora há pouco, por conta da questão das chuvas ainda. Nós tivemos e a tubulação antiga da cidade, o rompimento de muitas tubulações por Bauru. É um problema recorrente. A solução definitiva desse problema, ela só vai poder começar a ter uma solução a partir do momento que a gente entregar a obra do tratamento de esgoto, porque daí vão sobrar no caixa da prefeitura 140, 150 milhões de reais, que eu vou poder depois negociar com o Ministério Público e com a Câmara para usar esse recurso para a questão da água no município. Então, para esse momento, nós vamos ter que continuar ainda com as ações paliativas do DAE, que é aparecer o vazamento, ir lá, abrir o asfalto e fazer a interrupção do vazamento e a troca da tubulação daquele local. Mas a troca de tubulações em áreas mais antigas da cidade só vai possível a partir do momento que a gente conseguir esse recurso que está na conta da prefeitura, mas eu só posso usá-lo a partir do momento que a gente entregar a obra do tratamento de esgoto. Prefeito, também nesse final de semana foi inaugurado aí o pronto atendimento infantil lá no Geisel Redentor. Isso aí vai ajudar muito a minimizar a fila no atendimento lá no pronto-socorro central. Como é que vocês estão pensando? Isso vai se expandir para outros pontos da cidade, para outras UPAs? É importante. Nós já temos a projeção de expandir para as outras UPAs da cidade. Essa é uma ação muito importante para a cidade, porque nós tínhamos nos últimos 15 anos a centralização do atendimento de crianças em urgência e emergência aqui no PAI Infantil. E com o crescimento da cidade, o espaço já ficou totalmente obsoleto, ultrapassado, deteriorado, e a gente não comporta mais a quantidade de crianças serem atendidas ali naquela localidade. Então as pessoas que chegavam ali levavam até 5, 6, 7 horas até para que as crianças pudessem ser atendidas. A única solução era, e aí volto a dizer, não existe milagre no poder público. A gente tirou de algumas áreas da prefeitura o investimento e estamos aplicando em saúde pública porque acreditamos que hoje é mais prioritário resolver os problemas de saúde. Então eu estou tirando de outras áreas e estou investindo na saúde pública aquilo que eu tenho para investimento. E aplicamos na UPA do Geisel 5 milhões de reais para que a fundação pudesse colocar lá 2 pediatras, né? Na verdade são 4, 2 em cada horário de plantão, e mais o clínico, né? Para que a gente pudesse descentralizar o atendimento infantil. Consequentemente, você diminui o tempo de espera e a fila das crianças para serem atendidas. E a expectativa é até o final do ano também implantar no Meridota e no Independência, né? Aqui no Ipiranga, Independência e Ipiranga, que são as 2 outras UPAs. A equipe do PAI Infantil aqui do centro da cidade vai ser deslocada para Bela Vista e nós devemos fechar esse PAI Infantil aqui do centro da cidade, porque o prédio já não atende mais as exigências da vigilância sanitária e muito menos de saúde pública. E aproveitando essa pergunta, dentro do teu plano de governo existe uma situação de reformar ali o pronto-socorro central. Como é que está a tratativa disso? A gente recebeu o Fogolim aqui logo no começo do ano, inclusive acho que vocês tinham ido para São Paulo assinar alguns convênios, inclusive o convênio com a Faculdade de Medicina, né? Ele falou sobre isso. Como é que está esse processo hoje, prefeito? Ele deve entrar em licitação agora no segundo semestre, né? O projeto está pronto, finalizado. Nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste no projeto por conta de uma ação que nós devemos ter em parceria com o Estado. Então ele não vai precisar, a reforma do pronto-socorro não vai precisar ser do tamanho que a gente imaginava, com 50 leitos, ele vai poder ser menor, né? Mas ele deve entrar em processo licitatório ainda esse ano para o início das obras do ano que vem. A ideia é retirar aquele local do PAI Infantil e também do pronto-socorro, que está totalmente ultrapassado no tempo, é um prédio obsoleto, sem estrutura para a saúde pública, e você ter ali uma porta de entrada para urgência e emergência que dê mais dignidade para as pessoas. Então a obra vai sair, tem o recurso já assegurado pelo município, é aquilo que eu disse, nós estamos priorizando o investimento na saúde pública, então estamos tirando de outras áreas sem deixar de atender a população, né, mas estamos investindo naquilo que hoje é o mais prioritário. Aproveitar para registrar aqui mais participações pelo WhatsApp da Top. A Neide Faria Oliveira parabeniza o senhor pela relação à UPA do Geisel. Valeu, Neide, pela participação. Também a Luciana, que ela mora no bairro Valde Palmas, aqui em Bauru, ela também pergunta sobre a questão do asfalto, quando que o asfalto vai chegar no bairro. Também o Luiz Januário de Almeida, participando aqui pelo WhatsApp da Top. Você pode mandar sua pergunta também pelo 14998821013, que é o número do WhatsApp da Top, e nós passaremos a pergunta para o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta. Uma questão, em relação à geração de empregos. Como que a prefeitura tem trabalhado para trazer mais indústrias, mais empresas para a cidade e, consequentemente, gerar mais empregos?
Quando a gente fala da questão do destravamento, foi exatamente nisso que nós trabalhamos na questão legislativa do município. Aí nós fizemos um conjunto de novas regras e atualizamos as leis existentes na cidade para que a cidade ficasse mais atrativa para investimento. Então tem uma nova lei de concessões, tem uma nova lei de uso e ocupação do solo, tem a questão das APAs, que nós já encaminhamos o projeto para a Câmara Municipal, que eu estou discutindo com os vereadores agora uma redação mais apropriada para o destravamento das APAs, para você ter a construção de moradias nas áreas de proteção ambiental da cidade, sem com isso deixar de preservar o meio ambiente, né? Você vai ter um desenvolvimento sustentável dessas áreas. Então você tem um conjunto de medidas que possibilitou que a cidade de Bauru ficasse mais atrativa. Isso tanto é verdade que nós já tivemos 3 empresas de grande porte que procuraram a cidade. 2 delas já estão se instalando. A STT, que deve inaugurar nos próximos meses aí, que vai ser um centro de operações das usinas hidrelétricas do estado de São Paulo e das eólicas do Nordeste, vão ser feitos por Bauru. Então uma empresa de alta tecnologia que vai gerar por volta aí de 300, 400 empregos diretos. Você tem a Telecomunicações também, que já cedemos o terreno para que eles pudessem construir uma nova fábrica aqui em Bauru, que vai gerar por volta de 700 empregos, né? Você tem uma montadora de veículos que já definiu que a Bauru vai ser a sede dessa montadora, que é a Puma, que possivelmente deve fazer as suas instalações na cidade brevemente. Você tem aí 2 universidades que devem, uma delas de medicina, que é a Uninove, que já foi citado, que provavelmente deve estar iniciando as suas atividades em Bauru brevemente. E você tem uma outra unidade de ensino estadual, pública, que também deve estar se instalando aqui na cidade, que também vai gerar empregos diretos. Então, na contramão do que está acontecendo no país, e não só na questão de geração de emprego, mas na questão de saúde pública, só para você ter uma ideia, hoje no país os municípios estão fechando UPA, porque não tem recurso para investir no atendimento das pessoas. Você tem 500 UPAs fechadas no país. E em Bauru nós estamos fazendo o contrário. Estamos abrindo outras ações nas UPAs da cidade, assim como a gente espera gerar muito mais empregos aí até o final do ano para que a população de Bauru possa ter oportunidades. E até em relação a isso, tão importante como informar é tranquilizar a população em relação a alguns pontos. Surgiram alguns boatos recentemente de indústrias que estariam deixando Bauru para mudança de outra cidade. Gostaria que você falasse um pouco a respeito, especificamente da Suquest, que é o caso, né? Os boatos que, infelizmente, contaminam a população em termos de uma visão que não existe, né? Porque nós estamos mostrando que as empresas estão chegando. Aí uma das empresas diz que pode ser que ela compre um terreno numa cidade próxima para se instalar. Aí isso se torna uma notícia maior do que você está trazendo indústrias para cá. O que eu falo, até pelas redes sociais para as pessoas, que hoje estamos todos no mesmo barco, né? Hoje não é o governo do Gazeta, o governo do PSD, o governo dos partidos políticos. Hoje é o governo da cidade de Bauru. Se todos nós remarmos e juntos, a cidade vai desenvolver. É claro que as pessoas têm críticas, isso é natural, mas tentar jogar contra, né? E aí espalhando boatos como esse, de que as empresas estão deixando a cidade de Bauru, que o prefeito está desaparecido, isso não ajuda em nada. Só ajuda a você passar para os investidores da cidade, porque a cidade tem boatos que não ajudam o desenvolvimento. Então, infelizmente, essas notícias falsas acabam comprometendo um trabalho que está sendo feito, bem consolidado. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que as empresas começarem a gerar emprego direto, esses assuntos desaparecem naturalmente. Prefeito, ser prefeito é você gerir uma cidade e cortar ali, né? Como uma dona de casa que tem que fazer os cortes no orçamento. Existe uma questão que é o limite prudencial, né? Que é a questão de gasto com a folha de pagamento. Como é que você está administrando essa situação? Me parece que já está sendo feito alguns ajustes, inclusive com a questão de médicos e tudo mais, né? Como é que você está lidando com essa questão do orçamento do município? Isso nós fomos pegos meio que de surpresa, né? Até porque o Tribunal de Contas do Estado baixou uma normativa que não aceitaria mais a previdência dos municípios na conta do limite prudencial. E aí Bauru saiu de 50,3 para mais de 52 e a gente ultrapassou esse limite. Então agora nós estamos sobre a Lei 101 e eu tenho que fazer alguns cortes em termos de hora extra, de contratação de pessoas, para que a gente possa se adequar a esse limite novamente. Mas, além disso, a gente deve estar mandando para a Câmara Municipal nas próximas semanas um conjunto de leis que vão possibilitar que a Prefeitura volte a estar dentro do seu limite prudencial, apenas com a aprovação dessa legislação.
e aí vai me permitir colocar os pediatras nas 2 outras UPAs que estão faltando e também encaminhar o novo organograma, que é a nova estrutura funcional da Prefeitura, que a gente espera seja aprovada pelos vereadores, até porque ela é mais robusta e vai economizar recursos, porque a gente vai gastar menos para pagar essa folha de pagamento dessa nova Prefeitura que a gente espera implantar. Então, acredito que até o mês de agosto a gente consiga voltar no nosso limite prudencial de 50,2%. Prefeito, o senhor enfrentou também no início do mandato a situação de greve dos servidores municipais. Naquele momento, foi informado que haveria uma negociação permanente até para atualizar a questão da arrecadação da Prefeitura com o que seria repassado aos servidores. Como que está essa negociação? Como é que está sendo avançada essa questão? Além da gente ter criado uma mesa de negociação permanente, que cada setor da Prefeitura está fazendo uma eleição direta para a escolha desses representantes, nós também temos as mesas setoriais, que cada secretaria tem a sua mesa de negociação dos funcionários com o secretário. Isso está em formação. Para que isso aconteça, eu estou recebendo vários setores da Prefeitura de funcionários, arquitetos, engenheiros, professores, merendeiras, farmacêuticos, para uma discussão, porque é necessário fazer uma reformulação no PCCS que está em vigor na Prefeitura. Até porque algumas categorias tiveram perdas ao longo do tempo e outras não foram classificadas de forma adequada. O que nós estamos fazendo é uma discussão caso a caso para fazer essa requalificação desses profissionais, até para que a Prefeitura possa pagar melhor os seus funcionários. E a gente tem feito todo o esforço para isso. No início do ano, como eu tenho um orçamento que foi aprovado pelo governo passado, e como que ele dava o aumento? Ou pelo menos todos os governos faziam isso. O superávit, aquilo que você arrecadava mais, ele repassava para o salário dos funcionários. Como a gente não teve superávit esse ano, né, até porque nós estamos num processo recessivo e a gente arrecadou menos do que foi projetado, eu não tinha essa margem de negociação para aumentar o salário dos funcionários. O que eu fiz também foi a mesma coisa que eu estou fazendo para a saúde. Tirei de algumas áreas e apliquei 2% no aumento salarial e 9,8% no Vale Compras e no Vale Alimentação, que é nesse momento que nós estamos passando, um aumento até que significativo, porque ele representa esses 2% para a base da Prefeitura, quase 5%. Então quem ganha menos começou a ganhar um pouco mais, e quem ganha mais está ganhando os 2% apenas, que não representa tanto no seu salário. O que nós vamos fazer agora tem uma nova mesa de negociação em outubro, para que a gente possa reavaliar essa possibilidade o cenário e a possibilidade de incremento desse percentual. Se a gente permanecer dentro do limite prudencial, acho pouco provável que a gente consiga chegar nesse valor adequado para os funcionários esse ano. Mas eles têm o meu compromisso, que a partir do ano que vem o reajuste vai ser inflacionário. A gente vai dar a inflação e aí nós vamos negociar as perdas que eles tiveram nos últimos 10 anos. Porque aí eu consigo remanejar. Aí é um orçamento que nosso governo vai fazer, eu consigo tirar de outras áreas para poder dar o valor adequado para o aumento salarial. Coisa que eu não conseguia fazer, não pude fazer esse ano por conta que nós não tivemos nenhum superávit. Bom, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, você vê que o tempo passa rápido, né? E a coisa vai fluindo. Bom, os primeiros 6 meses já se foram, né, Gazeta? Já deu para tomar um pé da situação, né? Você que foram 3 disputas ou 4? 4 disputas, né? E aí você conseguiu chegar à prefeitura. Como é que vai ser daqui para frente, né? Você precisou redefinir a rota ou você vai seguir do teu planejamento? Como é que está isso daqui? O que a população de Bauru pode esperar nesses 3 anos e 6 meses? Olha, nós mudamos uma vírgula da rota projetada e do plano de governo que foi estabelecido para o cumprimento em 4 anos. E é esse plano de governo que ganhou a eleição. O meu compromisso com a cidade é cumprir o plano de governo na risca, com as datas e as propostas que estão projetadas ali. E aí, por isso que eu peço o apoio das pessoas, que é um plano que envolve um grande contingente de apoio, né, tanto da classe empresarial, da população, porque é o plano que vai melhorar a cidade de Bauru para os próximos 4 anos. A gente, agora nesse segundo semestre, as notícias vão ser muito mais positivas, porque a casa está muito bem arrumada nesses primeiros 6 meses e agora o recurso que a gente tem vai ser para investimento. Até eu vi uma pergunta agora do Val de Palmas com relação ao asfalto. A gente assina
No sábado agora, o PAC Asfalto na região do Santa Cândida, né, que vai beneficiar toda aquela região do Leão 13, Santa Cândida, Val de Palmas, que era uma região que a empreiteira tinha abandonado a obra, então nós vamos retomar a obra do asfalto naquela região da cidade. Na próxima semana nós devemos fazer isso com o Roosevelt também, então nós vamos ter grandes obras sendo implantadas na cidade de Bauru e algumas boas notícias que devem chegar na área da saúde pública, que a gente deve anunciar nas próximas semanas, que vai mudar basicamente aquilo que nós temos de saúde pública na cidade de Bauru, para que a cidade tenha dignidade no atendimento das pessoas na área de melhoria da vida e da saúde pública do município, né? Então, eu acho que nesses próximos 6 meses as pessoas podem esperar grandes notícias para a cidade de Bauru, porque a gente vai trabalhar bastante para que essas notícias se viabilizem na prática e melhore a vida das pessoas. Perfeito, Gazeta, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente, tá certo? E vamos conversar mais, né, ao longo do ano para a gente poder tirar essas dúvidas da população, tá certo? Um abração para você, sucesso lá na prefeitura, manda um abraço para os seus diretores. Acho que nós entrevistamos quase que todos os diretores, né? O Paulo sempre nos passa os contatos, tá, todo mundo já veio para cá e faltava só você. Mais uma vez, obrigado, sucesso nessa empreitada, conte sempre com o pessoal da Top FM aqui, tá certo? Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição.